Um avião de passageiros é destruído nas colinas da Califórnia. Não havia asas nem fuselagem. Não havia nenhuma seção da cauda. Não havia assentos. Aço temperado feito em pedaços. Foi o pior tipo de dano que eu já vi. Os destroços traçam um quadro sombrio dos momentos finais do voo 1771 da Pacific Southwest Airlines. O avião chegou a velocidades incrivelmente altas. Nos disseram que havia ultrapassado a barreira do som. Passageiros vivenciam forças G paralisantes. Avaliamos as forças de impacto em torno de 5.000 Gs. Teria sido uma experiência horrível os segundos finais da vida daquelas pessoas. Independente do que tenha derrubado o voo 1771, os investigadores estão certos de uma coisa: não foi um acidente. Mayday, desastres aéreos. Esta é uma história real baseada em relatórios oficiais e relatos de testemunhas. Desaparecido do radar. Aeroporto Internacional de Los Angeles, um dos mais movimentados do mundo. Todos os anos, 40 milhões de passageiros chegam e partem por meio daquele aeroporto. 7 de dezembro de 1987. No Terminal 1, um grupo de passageiros e tripulantes com destino a São Francisco estão passando pela segurança. Um pouco mais tarde, eles embarcariam no voo 1771 da Pacific Southwest Airlines. A Pacific Southwest Airlines era o que chamaríamos de uma grande empresa aérea naquela época. Poderia me trazer um escorte quando voltar? Eles operavam em cerca de 30 cidades, principalmente na parte oeste dos Estados Unidos. O voo de Los Angeles para São Francisco é uma das rotas mais populares da Pacific Southwest, também conhecida como PSA. Entre os 38 passageiros há vários funcionários da empresa, incluindo o piloto-chefe. É comum que os funcionários de companhias aéreas se locomovam entre cidades para trabalhar. E assim como as pessoas pegariam um ônibus, funcionários de empresas aéreas pegam um avião. O comandante Greg Lindamood está com a PSA há 14 anos. Pai de 3 filhos, ele também é um veterano combatente condecorado. Freios. Freios ok. Flaps para cima. Spoilers recolhidos. O copiloto James Dunn entrou para a companhia aérea apenas na primavera passada e tem milhares de horas no cockpit. Manetes. Hoje, eles estão pilotando um jato de ponte aérea BAE-146 de construção britânica. Com motores turbofan silenciosos, ele é projetado para voos de curta distância sobre áreas densamente povoadas. O voo para São Francisco levará pouco mais de 1 hora. Já sabe o que dar para as crianças no Natal? Um videogame. E com que custa? Acho que os dois podem dividi-lo. Alguma coisa para beber, rapazes? Não, estou bem, obrigado. Tudo bem, se mudarem de ideia é só chamar. O 1771 está em voo de cruzeiro a 22 mil pés, acima da área rural da Califórnia. Conte a eles como está. A pouco mais da metade do voo, o comandante Lindamood se preocupa com uma leve turbulência. Controle, PSA 1771. Alguma informação sobre o percurso à frente? Temos uma certa turbulência contínua. PSA aqui é o controle de Rock Mountain. Não está nada mal. Minha nossa, aquilo foi um tiro. A tripulação tem então um problema muito maior em suas mãos. Squawk 77, tivemos um disparo de arma a bordo. Querem ir para Monterrey? Poderiam fazer isso? Momentos depois, o voo 1771 entra em um mergulho. Testemunhas tiveram um vislumbre da aeronave enquanto ela despencava do céu. Ela vinha em alta velocidade. Parecia um dardo mergulhando rumo ao solo. Diving to the ground.
O voo 1771 colide com um morro isolado a 280 quilômetros a noroeste de Los Angeles. A polícia chega ao local do acidente e encontra um avião de 30 toneladas totalmente destruído. Não havia asas. Não havia fuselagem. Não havia nenhuma seção de cauda. Não havia assento algum do avião. Havia apenas papéis, papéis por toda parte. E o cheiro forte de combustível. Não demora muito para o xerife Steve Bolt chegar a uma conclusão sombria, a de que ninguém havia sobrevivido. Estamos fazendo uma busca frenética por todo este passo distante à procura de sobreviventes e não conseguimos nem ao menos encontrar corpos de seres humanos. Muito menos seres humanos que tenham sobrevivido. A maioria dos acidentes de aviação acontecem durante a decolagem ou pouso. Um ângulo de impacto superficial às vezes pode deixar grandes seções do avião intactas, dando a passageiros e tripulantes uma chance de sobrevivência. As 43 pessoas a bordo do voo 1771 não tiveram chance alguma. Este é um dos piores desastres aéreos na história da Califórnia. Por aqui, rapazes. No dia seguinte ao acidente, investigadores do Conselho Nacional de Segurança nos Transportes e do FBI estão no local. Você já viu alguma coisa assim? Este será um longo dia, rapazes. Sabíamos que os controladores de tráfego aéreo tinham ouvido tiros. Squawk 77, tivemos um disparo de arma a bordo. Se os relatos de tiros eram precisos, então logo percebi que teria havido um crime a bordo de uma aeronave e o FBI tinha jurisdição. Mas os relatos podem não ser precisos. Os pilotos e os controladores podem ter se enganado. Ainda que a especulação sobre a identidade do atirador seja generalizada, cabe ao NTSB determinar exatamente o que ocorreu no voo 1771. Uma das coisas que se deve evitar na investigação de acidentes são noções pré-concebidas. Por exemplo, a maioria de nós nunca liga o rádio, nunca assiste a televisão a caminho do local. Porque ainda que isso possa ser algo inconsciente, você pode se ver diante de várias informações. E ao chegar ao local, você inconscientemente pode começar a procurar coisas que fundamentem aquele pano de fundo. Portanto, tentamos chegar ao local do acidente com uma visão totalmente objetiva do que estava acontecendo. Enquanto os investigadores do NTSB tentam determinar a causa do acidente, o FBI tem suas próprias perguntas. Trata-se de estabelecer quem tinha motivo, estabelecer quem tinha acesso, estabelecer quem era a vítima potencial. Ali. Devem estar em algum lugar por ali. O FBI está à procura de evidências de um crime. O NTSB à procura de pistas sobre o acidente. Se eles conseguirem recuperar as caixas pretas, eles podem descobrir as duas coisas. Com a destruição total da aeronave, tinha-se uma quantidade limitada de informações possíveis de serem reunidas a partir dos destroços. Naquela altura, a coisa mais importante era encontrar o gravador de voz da cabine, evitar especulações e ver o que aquele gravador de fato dizia. Os gravadores contam a história do que acontece com a aeronave. Eles são muito importantes na reconstrução dos acontecimentos que derrubaram o avião. O impacto foi aqui, em seguida a cauda. Eles devem estar em algum lugar por aqui. Depois de horas de busca entre os destroços, seu esforço é finalmente recompensado. Eles recuperam as duas caixas pretas do avião. O primeiro gravador recuperado foi o gravador de voz da cabine, reconhecido por sua pintura laranja. E ainda que estivesse terrivelmente danificado, era possível reconhecê-lo como um gravador. A segunda caixa preta está ainda mais danificada. O gravador de dados do voo registra informações críticas sobre o desempenho da aeronave. Que estado. Que estado. Ele estava tão danificado que não se conseguia reconhecê-lo como um gravador de dados do voo. Os dois gravadores serão enviados para o laboratório do NTSB em Washington. Difícil saber ao certo se seus dados serão recuperados com êxito. Sem isso, os investigadores podem nunca vir a saber o que aconteceu no voo 1771. A primeira coisa que se faz ao chegar ao local do acidente é a cabine. Isso era de vital importância neste caso, pois não tínhamos parte alguma da aeronave com a qual trabalhar. Realmente não tínhamos nada com que pudéssemos iniciar. No laboratório do NTSB em Washington,
Dennis Grossi examina o gravador de voz da cabine do voo 1771, terrivelmente danificado. A caixa estava esmagada. Ela estava prensada, como se alguém a tivesse pego e pressionado assim. Ela é feita de aço temperado e avaliamos a força de impacto em cerca de 5.000 Gs, simplesmente com base na deformação do compartimento. O gravador, a aeronave e todos a bordo sofreram uma força de impacto 5.000 vezes a força da gravidade. Os melhores pilotos de caça do mundo conseguem lidar com uma força sustentada de 9 Gs. Em um acidente, o corpo humano consegue às vezes sobreviver a 100 Gs por uma fração de segundo. Uma força 50 vezes é difícil de compreender. Dennis Grossi sabe que o enorme impacto pode ter eliminado qualquer possibilidade de ouvir as últimas palavras no cockpit do voo 1771. Nenhuma investigação de acidente é rotina, mas entre o quebra-cabeça de peças do voo 1771, os investigadores estão procurando por algo bastante diferente, talvez uma arma. Encontrar a arma poderia ajudar o FBI a identificar quem poderia ter disparado tiros a bordo do voo 1771. Mas para o NTSB, apenas tiros não explicam o acidente. Um projétil não deveria conseguir derrubar um jato comercial moderno. Há muitos equívocos sobre a descompressão e sobre a possibilidade, por exemplo, de um único tiro conseguir derrubar um avião. E se for simplesmente um tiro através da fuselagem da aeronave, a resposta seria não. É preciso um buraco muito maior na fuselagem para haver uma descompressão explosiva. O tipo de buraco que levou a um dos mais mortais desastres aéreos de todos os tempos. Em 1974, uma porta com problemas no compartimento de carga se soltou do voo 981 da Turkish Airlines, e a descompressão fez o assoalho da cabine se soltar, cortando os cabos de controle do voo. O acidente matou todas as 146 pessoas a bordo. A aeronave normalmente não cairia se houvesse apenas um buraco de bala sem nenhuma outra implicação. Isso não seria suficiente para causar uma descompressão explosiva, que é o que você praticamente precisaria ter para derrubar a aeronave. Se não foi um tiro que derrubou o avião, os investigadores precisam descobrir o que foi. No laboratório do NTSB em Washington, o trabalho para recuperar o gravador de voz da cabine do voo 1771 teve um resultado surpreendente. Apesar de ter sofrido um enorme impacto, a fita continuava intacta. Muito bem, vamos ouvi-la. Os primeiros 28 minutos da gravação revelam um voo de rotina. Soltar o videogame. A tripulação estava tentando descobrir quando a turbulência pela qual estavam passando iria terminar. Pode perguntar a ele como está? Controle PSA 1771, alguma informação sobre o percurso à frente? Estamos com uma turbulência contínua. PSA, aqui é o controle de Rocky Mountain. O percurso não está muito ruim. Ouvimos a tripulação conversar, seguindo os procedimentos de rotina. Mas nos últimos 2 minutos as coisas mudam assustadoramente. Sem dúvida soou como um tiro. E então, de repente, eles ouvem e nós ouvimos na gravação aquele disparo. A gravação confirma o que os pilotos tinham relatado. 2 tiros. Nossa, aquilo foi um tiro. Squawk 77, tivemos um disparo de arma a bordo. Foi realmente um momento muito difícil, pois estávamos ouvindo 2 pessoas conversando, o piloto e o copiloto, em um voo bastante rotineiro, e de repente aquilo se transformou em algo completamente diferente. Foi algo que não se esquece jamais. Investigadores ouvem a situação se tornando cada vez mais perturbadora. Ouve-se a porta da cabine ser aberta e uma voz feminina, presumivelmente a da aeromoça, dizendo com muito medo: Temos um problema, comandante. E ouvimos uma voz masculina que presumimos ser a do comandante, perguntando qual a natureza do problema. Qual o problema? Eu sou o problema. Os investigadores agora têm certeza de que o assassino era um homem e que ele matou a tripulação. É sempre chocante quando se ouve algo assim, quando se ouve um assassinato. Como investigadores de acidentes, não ouvimos isso sempre. Aquela foi uma gravação bastante incomum. Uma comissária e os 2 pilotos são mortos. São 5 tiros até agora. Então foi possível ouvir a porta da cabine se fechando novamente e um outro tiro, o 6º tiro. Antes do final da fita, eles ouvem um último e sinistro som.
O avião está em um mergulho. Os motores estão com rotações acima do normal. Dentro de cerca de 5 segundos, ouvimos o que chamamos de windscreen noise, ou seja, era possível dizer que o avião estava acelerando. Aquele ruído aumentou em intensidade e soubemos, é claro, que o avião estava em um mergulho naquele momento. 65 segundos após o assassinato de sua tripulação, o voo 1771 cai sobre as montanhas da Califórnia. Aquilo ajudou a entender o que estávamos investigando, quão hediondo havia sido o crime que investigávamos. A gravação do CVR muda o papel do NTSB no caso. Entre em contato se eu puder ajudar. Aquilo confirmava que não se tratava de um acidente, mas de um crime. E o FBI assumiria a investigação dali para frente. O FBI, é bom lembrarmos, sabe como investigar um crime, mas não sabe necessariamente como investigar um acidente de avião. Portanto, prosseguimos com nossos procedimentos normais relativos à investigação e disponibilizamos tais informações para o FBI. O FBI está investigando um assassinato. Resolvê-lo é então apenas uma das suas prioridades. Qual é o problema? Eu sou o problema. A gravação do CVR traz à tona outra questão premente. De alguma forma, alguém conseguiu embarcar com uma arma naquele avião. Uma arma foi contrabandeada em um dos aeroportos mais movimentados do mundo, Los Angeles. Investigadores se perguntam como o atirador conseguiu burlar a segurança do aeroporto. Vamos descobrir como aquele cara embarcou no avião, está bem? Se o FBI não conseguir encontrar uma resposta rapidamente, outras vidas poderiam estar em risco. 2 dias depois da queda do voo 1771, os investigadores continuam vasculhando os destroços em busca de uma prova raramente encontrada em um local de acidente: a arma do crime. É uma peça hidráulica, provavelmente da engrenagem principal. A busca pela arma foi muito frustrante, porque sabíamos que a arma havia desempenhado um papel importante no que tinha acontecido. Precisávamos saber com certeza que a arma estava lá. Quero dizer, havia uma suposição muito boa de que havia uma arma. Não sabíamos se teríamos êxito porque os destroços abrangiam uma área muito grande e o impacto havia reduzido o avião a pedaços muito pequenos. A busca pela arma continua na Califórnia. Investigadores do NTSB em Washington tentam determinar o que teria levado o voo 1771 a entrar em um mergulho repentino depois da tripulação ser morta. Dennis Gross acredita que a resposta possa estar nos restos estraçalhados do FDR, o gravador de dados do voo. O carretel interno, que mantém a fita, foi a única parte realmente recuperada. O restante não foi. E o pior, quase toda a fita que registra os dados foi perdida. Ficou estraçalhada quando o aparelho atingiu o solo. Foi o pior dano que eu já vi. Gross examina uma parte crítica do gravador, as cabeças que registram os dados na fita magnética. Ele descobre que um pequeno pedaço de fita sobreviveu. O carretel não sobreviveu e a fita propriamente dita tinha sido destruída, exceto por 15 a 20 centímetros dela, que correu em torno das cabeças de gravação e o cabrestante. Com um pedaço tão pequeno de fita, não se sabe se haverá alguma informação útil ali. Trabalhamos duro na tentativa de obter todos os dados possíveis daquele pequeno pedaço de fita. Investigadores na Califórnia finalmente encontram o que estavam procurando: o cano de uma arma. A arma foi encontrada por um dos agentes do FBI bem no meio do local onde a aeronave caiu. Tivemos uma sorte enorme ao encontrarmos a arma. Foi um incrível golpe de sorte. E não é uma arma qualquer, mas uma Magnum calibre 44. A Magnum 44 era considerada a arma mais poderosa que se poderia ter. Mas apenas o cano não é o suficiente. Eles precisam do restante da arma. Felizmente, eles o encontram. O tambor com 6 cápsulas. Ela tem uma estrutura muito sólida, portanto, o fato de ter soltado o cano dá uma ideia da força do impacto desse acidente. A arma estilhaçada leva a uma descoberta macabra. Quando vimos o que havia restado da arma, vimos que havia uma parte do dedo entre o gatilho e o protetor do gatilho. Aquilo foi levado ao laboratório do FBI em Quantico, Virgínia. Análises de laboratório podem ajudar a resolver o mistério que paira sobre toda a investigação. O FBI tem uma arma, uma cena de crime e 42 vítimas de homicídio. O que falta é a prova da identidade da 43ª pessoa a bordo, o assassino. Em nossa investigação aqui hoje no local, localizamos uma arma. E essa arma será examinada.
Naturalmente, qualquer conexão entre ela e o crime será mais detalhadamente analisada. Precisávamos determinar um motivo para que alguém fizesse tal coisa. Alguém tinha de ter disparado os tiros e deveria haver uma razão para isso. É parte de um assento, parte da estrutura. A investigação no local do acidente estava totalmente a cargo da NTSB, a investigação propriamente dita, mas éramos capazes de responder a perguntas que podiam surgir por parte daqueles investigadores no local. Como eu dizia, eles não têm o conhecimento necessário para saber o que procurar, mas do ponto de vista criminal, eles certamente sabem o que perguntar. No local do acidente, o NTSB recuperou algo entre os destroços que poderia ajudar a explicar o que aconteceu no voo 1771, um fragmento de um assento de passageiro. Na verdade, encontramos um assento que tinha buraco de bala nele. Se eles conseguirem determinar exatamente onde estava localizado o assento, então os registros de passageiros da PSA poderia dar aos investigadores o nome de outra vítima que teria sido baleada antes que o avião caísse. Dennis Grossi fazia tudo o que podia para salvar os dados contidos no fragmento de fita recuperado no gravador de dados do voo. Eu consegui decodificar aquela pequena faixa de fita e recuperar aqueles últimos segundos. Ela contém dados, mas apenas 6 segundos. Investigadores ficam sabendo que, em seus momentos finais, o avião estava operando normalmente e sem problemas mecânicos, exceto por uma coisa. Alguém tinha empurrado um manche para frente, forçando o avião em um mergulho. A aeronave acelerou até a velocidade do som. Ela passou de 22 mil pés com potência de cruzeiro em todos os 4 motores. Os investigadores entendem por que apenas pedaços muito pequenos foram encontrados no local do acidente. Quando a aeronave atingiu o solo com tamanha velocidade, ela sofreu impacto e basicamente comprimiu o solo. E liberou e soprou tudo em volta para fora do buraco. O forte impacto lançou alguns destroços diretamente de volta para o ar, antes que pudessem ser chamuscados pela explosão. Todo o material leve, todos os papéis na aeronave, qualquer material de isolamento da aeronave, tudo isso foi levado pelo ar e então carregado, imagino, por quilômetros. O fato de o avião ter sido forçado em um mergulho explica por que o voo 1771 da PSA caiu tão rapidamente. Isso também torna ainda mais urgente a investigação do FBI, uma vez que quase certamente foi a mão do assassino que estava nos controles. Este é o pior assassinato em massa na história da Califórnia. Mas os investigadores ainda não têm provas suficientes para ter certeza de quem era o assassino e nem quem ele estava tentando matar. Teria sido o trabalho de um louco querendo cometer um assassinato em massa? Ou o assassino teria como alvo um determinado passageiro e teria friamente sacrificado a vida de todos os demais a bordo? A investigação do FBI sobre os tiros fatais a bordo do voo 1771 da PSA descobriu uma falha na segurança do aeroporto. Isso poderia explicar como uma arma foi levada para dentro da aeronave. Qualquer um no aeroporto poderia não ter passado pela revista de segurança. O agente Bretson descobre que funcionários da companhia aérea com identificação válida não precisavam passar pela segurança no aeroporto de Los Angeles. O que eles tinham instituído era uma passagem livre para tripulantes e funcionários do aeroporto. Na verdade, qualquer um que tivesse o crachá em ordem mostrava o crachá e não precisava passar pelo raio-x e detector de metal. Era uma grande lacuna na segurança. Bretson sabe que o assassino era um homem. E a partir da lista de passageiros do voo 1771, ele verifica que havia 4 passageiros que trabalhavam para a Pacific Southwest ou para sua companhia-mãe, a US Air. É um desses caras. Supunhamos que ele tivesse de fato passado pela segurança levando a arma. Os investigadores precisam provar, de forma conclusiva, quem entrou ilegalmente com a arma no avião. No laboratório do FBI, especialistas forenses analisam o pedaço de pele encontrado na proteção de gatilho. Um técnico consegue uma impressão digital do fragmento.
Em busca de uma correspondência, ele compara a digital com o arquivo dos 4 passageiros que poderiam ter burlado a segurança. E encontra uma correspondência. Havia o suficiente do dedo indicador para que eles pudessem fazer a verificação e então identificá-lo. Apenas alguns dias após o acidente que matou 43 pessoas, o FBI identificou positivamente seu assassino. Aquele foi o elemento-chave na investigação. O nome é David Burke. David Burke fazia limpeza na companhia aérea. Era um dos funcionários que entravam no avião depois da aterrissagem para limpar o interior. Agora os investigadores sabem que David Burke entrou com uma arma a bordo do voo 1771 e precisam explicar por quê. Um motivo lhe dá a compreensão dos fatos e o ajuda a desenvolver um quadro completo do crime. Conhecendo o motivo, você é capaz de determinar de forma conclusiva o que aconteceu. Terceiro dia no local do acidente. Ainda buscando por entre o que sobrou do avião, os investigadores descobrem uma peça bizarra, mas reveladora, que aponta diretamente para o motivo por trás do crime de David Burke. Durante a investigação, um dos nossos agentes encontrou um saco de enjoo e soube imediatamente que aquilo era uma peça importante daquele quebra-cabeça. Por ter empurrado o avião em tal mergulho, Burke involuntariamente garantiu que uma pista vital pudesse ser descoberta. O saco de enjoo tinha uma mensagem escrita nele muito sinistra. Burke tinha escrito o bilhete não assinado durante o voo. E nele expressava rancor contra um homem chamado Ray. Olá, Ray. Acho que é de certa forma irônico que acabemos desta forma. Eu pedi clemência para minha família, lembra? Bem, eu não tive nenhuma. E você também não terá. Essa era a mensagem recuperada naquele saco de enjoo. O saco de enjoo é um indício concludente que eles buscavam. A pista que determina o motivo de David Burke. O Ray no bilhete é identificado como gerente de estação da companhia aérea, Ray Thompson. Ele trabalhava para a empresa-mãe do grupo PSA, a US Air. Ele era também ex-chefe de David Burke. Ray Thompson era o supervisor. Até agora, Bradsing também descobriu que Burke tinha uma história conturbada, tanto com a empresa quanto com a lei. Burke tinha trabalhado para a US Air durante 14 anos, a maior parte deles no aeroporto em Rochester, em Nova York. Havia alegações de atividade criminosa quando ele estava em Rochester. Burke era alguém que eles observavam com atenção devido a tráfico de entorpecentes e furto. Acusações de que Burke contrabandeava cocaína em voos comerciais nunca foram comprovadas. Basicamente, ele ficou um passo à nossa frente e no final ele não foi acusado. Ele se mudou para a costa oeste, supostamente para ficar longe daquilo tudo. Entretanto, 3 semanas antes do acidente, Burke tivera mais problemas. Ele tinha sido demitido da empresa depois de ser pego em uma filmagem roubando dinheiro a bordo. Ele havia roubado algum dinheiro do fundo dos comissários. Havia roubado $69. E aquilo foi a gota d'água. 3 semanas depois de ser despedido, Burke teve a oportunidade de apresentar um recurso. O Sr. Burke tinha sido demitido várias semanas antes do voo. Obrigado por ter vindo, David. E então ele voltou para uma reunião sobre o recurso no dia do voo. Analisamos seu arquivo. Ele foi demitido por Ray Thompson. Seu recurso foi negado. Sob intensa pressão financeira, Burke estava à beira de um colapso. Por que tinha que ser tão sacana? Aquela reunião em que ele foi despedido não foi a mesma. Minha decisão está tomada, Sr. Burke. Obrigado. Muito obrigado. Ao deixar o escritório de Thompson, Burke fez uma observação que insinuava um plano de vingança. A secretária disse a ele: David, espero que você tenha um bom dia. E David Burke, o suspeito, parou na porta, virou-se para ela e disse: Eu pretendo ter um dia muito bom. Quando ele foi demitido, ainda tinha suas credenciais. E é preciso se lembrar que isso aconteceu em 1987. Um especialista Diferente do que é hoje. O que descobriu? Os investigadores agora sabem que nos dias que antecederam o acidente, David Burke passou de ex-funcionário ofendido a um homem que planejava friamente um assassinato. Agora, eles precisam descobrir tudo o que puderem sobre seus movimentos no dia do acidente. O que pode me dizer sobre David Burke?
Depois de sua reunião com Thompson, ele foi até seu armário, possivelmente para pegar a arma. Ele foi até o armário antes do voo. E se ele pegou a arma do armário ou não, nós não temos certeza. Em vez de voltar ao escritório, Burke decidiu comprar uma passagem para o voo 1771, no qual ele sabia que Ray Thompson estaria. Ray Thompson morava em São Francisco e pegava regularmente aquele voo para voltar àquela cidade. Todos os funcionários sabiam que Ray Thompson estaria naquele voo. Por que Burke resolveu matar tantas outras pessoas juntamente com seu antigo patrão é uma pergunta que desafia uma explicação racional. Uma pessoa comum certamente não agiria com a raiva e a vingança que deveriam estar consumindo David Burke antes daquele ato. Só podemos imaginar que devia haver algo mais de errado com David Burke. Ele simplesmente decidiu fazer daquilo um ato de vingança contra a empresa. E não creio que exista qualquer outra motivação que possamos concluir daí. Fica claro que o ataque de Burke ao voo 1771 foi meticulosamente planejado. Mas exatamente como se deram os acontecimentos uma vez que ele foi tomado de raiva, isso é algo ainda incerto. Os investigadores do NTSB conseguiram encontrar uma grande peça do quebra-cabeça. Eles conseguiram, com o fragmento do assento perfurado por uma bala, saber seu local exato, quarta fileira, assento C. Registros mostram que no voo 1771 aquele assento estava desocupado. Mas o assento diretamente à frente daquele estava ocupado por Ray Thompson. A conclusão aponta para o enorme poder da arma de calibre 44 de Burke. Seus 2 primeiros tiros perfuraram não um, mas 2 assentos do avião. O buraco teria sido feito quando a bala disparada contra Ray Thompson perfurou aquele assento, deixando ali um buraco. Agora eles sabem que Burke atirou em pelo menos 4 pessoas durante seu ataque furioso ao voo 1771, Ray Thompson e 3 tripulantes. Isso corresponde a 5 tiros. Mas os investigadores ouviram 6 tiros na gravação e precisam descobrir todos eles. Os sons de tiros foram captados por um microfone no cockpit. Comparando o padrão de som de cada tiro, os investigadores conseguem determinar se eles foram disparados no cockpit ou na cabine de passageiros. Os tiros disparados no avião, não no cockpit, mas no avião, na cabine de passageiros, tinham um som mais abafado, distinto. Os outros tiros eram mais altos e mais claros, indicando que haviam sido disparados mais próximos do microfone do CBR. Os tiros disparados no cockpit eram bastante altos. 3 tiros tinham sido disparados fora do cockpit e 3 tiros dentro do cockpit. Os investigadores não sabem quem recebeu o último tiro, mas apenas que ele foi disparado na cabine de passageiros. E isso é o suficiente para que eles finalmente tracem um quadro dos terríveis momentos finais a bordo do voo 1771 da PSA. Que diabos? Você pode imaginar o que Ray Thompson deve ter pensado quando essa pessoa que ele havia acabado de demitir há apenas algumas horas passa por ele e lhe entrega um bilhete e, em seguida, provavelmente vai para o banheiro masculino. Ray está ali lendo aquele bilhete com aquela mensagem sinistra. Em seguida, eles ouvem o som da porta do lavatório se abrindo. Portanto, supomos que ele entregou o bilhete a Ray, foi para o lavatório, onde ele tirou a arma, saiu novamente. Ouvimos a porta se fechando novamente pouco antes dos tiros. Ray Thompson teve provavelmente a morte mais misericordiosa de todas naquele avião. Em menos de 1 minuto, um voo de rotina tornou-se um pesadelo. Há um problema, comandante. Qual é o problema? Ele foi muito cuidadoso. Ele tinha planejado isso muito bem até ali e acreditamos que ele seguiu seu plano. Eu sou o problema. Os passageiros não precisariam ter muito conhecimento ou experiência para saber que eles estavam com um grande problema. Temos um problema, comandante. Depois de atirar em seu antigo patrão,
e em 3 tripulantes. David Burke levou o voo 1771 para um mergulho e saiu do cockpit. O piloto-chefe da companhia aérea era agora a única pessoa a bordo que poderia tirar o avião do mergulho. Um piloto de folga pode ter se dirigido até a frente da aeronave para tentar ajudar como pudesse, depois que percebeu que algo dramático estava acontecendo. Que diabos você está fazendo? Você tem que me deixar entrar lá, não faça isso! Vamos! Mas Burke ainda tinha uma bala. Que diabos está fazendo? Aquele poderia ter sido o 6º tiro. Pessoas se perguntam se David Burke não teria tirado sua própria vida. Tudo indica o contrário. Se David Burke tivesse tirado sua própria vida, a arma teria caído de sua mão depois que ele tivesse atirado em si mesmo. Mas como um fragmento da ponta do dedo de Burke foi recuperado no gatilho da arma, Bratsin acredita que o assassino estava vivo, segurando a arma até o momento do impacto. Alarmes soavam no cockpit. Havia um aumento do ruído do avião em mergulho e pouco antes do impacto, ele ficou silencioso. O que nos disseram foi que ele realmente quebrou a barreira do som. Obviamente, os segundos sinais da vida daquelas pessoas teria sido terrível. A fúria de um homem significou 2 minutos de puro terror para 42 pessoas. O FBI acredita que um único homem foi responsável pelo acidente do voo 1771 da PSA nas colinas do condado de São Luís Obispo, no qual todas as 43 pessoas a bordo foram mortas. Com todas as provas que recuperamos aqui, temos evidências mais do que suficientes para acusar David Burke por violação dos estatutos no tocante à pirataria aérea. O crime sem precedentes é resolvido. Mas as autoridades da aviação são deixadas com uma questão preocupante. Será que isso poderia acontecer novamente? A tragédia do voo 1771 levou a ações por parte da Administração Federal da Aviação. Esse órgão que regula a indústria aérea tomou então medidas urgentes para aumentar a segurança. A FAA pôs fim à passagem livre pela segurança. E, portanto, tripulações e funcionários de companhias aéreas têm de passar pela verificação de segurança como faz com qualquer passageiro. Hoje, exige-se que qualquer funcionário que deixe uma companhia aérea, quer ele tenha sido demitido, deixado o emprego ou se aposentado, ou qualquer que seja o motivo, devolva imediatamente suas credenciais. Eu não diria que entrar em uma aeronave com uma arma hoje é algo impossível, mas é praticamente impossível. Entretanto, as novas medidas não impediriam o sequestro mais mortal do mundo. Os ataques de 11 de setembro levariam a uma enorme quantidade de novos procedimentos referentes à segurança aérea. Depois de 11 de setembro, várias lacunas relativas à segurança foram preenchidas. Hoje, há agentes federais de segurança a bordo de muitos voos domésticos dos Estados Unidos. São policiais armados e à paisana em voos domésticos. As portas das cabines do piloto foram reforçadas com Kevlar e ficam travadas durante todo o voo. As portas são construídas para que seja muito difícil passar por elas. São à prova de bala. Se David Burke estivesse em um avião hoje, quando chegasse à cabine do piloto, não conseguiria entrar com a arma que tinha. Ele ainda teria conseguido ferir ou matar pessoas na parte de trás do avião, mas não teria conseguido derrubar a aeronave. Finalmente, hoje, muitos pilotos de voos domésticos têm autorização para portar armas de fogo. Todas estas medidas deixaram os voos mais seguros, mas nada pode eliminar completamente o risco de outro David Burke. Na minha opinião, a segurança da aviação aumentou enormemente, mas ainda temos muito o que fazer. E a aviação será sempre um alvo. Versão Marshmallow São Paulo. E trazer um escorte quando voltar? Eles operavam em cerca de 30 cidades, principalmente na parte oeste dos Estados Unidos. O voo de Los Angeles para São Francisco é uma das rotas mais populares da Pacific Southwest, também conhecida como PSA. Entre os 38 passageiros há vários funcionários da empresa, incluindo o piloto-chefe. É comum que os funcionários de companhias aéreas se locomovam entre cidades para trabalhar. E assim como as pessoas pegariam um ônibus, funcionários de empresas aéreas pegam um avião. O comandante Greg Lindamood está com a PSA há 14 anos. Pai de 3 filhos, ele também é um veterano combatente condecorado. Freios. Freios ok. Flaps para cima. Spoilers recolhidos. O copiloto James Nunn entrou para a companhia aérea apenas na primavera passada e tem milhares de horas no cockpit.
Manitz. Hoje, eles estão... Conte a eles como está. A pouco mais da metade do voo, o comandante Linda Moody se preocupa com uma leve turbulência. Controle, BSA 1771. Alguma informação sobre o percurso à frente? Temos uma certa turbulência contínua. BSA, aqui é o controle de Rock Mountain. Não está nada mal. Minha nossa, aquilo foi um tiro. A tripulação tem, então, um problema muito maior em suas mãos. Squawk 77, tivemos um disparo de arma a bordo. Querem ir para Monterrey? Poderiam fazer isso? Momentos depois, o voo 1771 entra em um mergulho. Testemunhas tiveram um vislumbre da aeronave enquanto ela despencava do céu. Ela vinha em alta velocidade. Parecia um dardo mergulhando rumo ao solo. Diving to the ground. Pilotando um jato de ponte aérea BAE 146 de construção britânica. Com motores turbofan silenciosos, ele é projetado para voos de curta distância sobre áreas densamente povoadas. O voo para São Francisco levará pouco mais de 1 hora. Já sabe o que dar para as crianças no Natal? Um videogame. E com que custa, acho que os dois podem dividi-lo. Alguma coisa para beber, rapazes? Não, estou bem, obrigado. Tudo bem, se mudarem de ideia é só chamar. O 1771 está em voo de cruzeiro a 22 mil pés, acima da área rural da Califórnia. Mayday, desastres aéreos. Esta é uma história real baseada em relatórios oficiais e relatos de testemunhas. Desaparecido do radar. Aeroporto Internacional de Los Angeles, um dos mais movimentados do mundo. Todos os anos, 40 milhões de passageiros chegam e partem por meio daquele aeroporto. 7 de dezembro de 1987. No Terminal 1, um grupo de passageiros e tripulantes com destino a São Francisco estão passando pela segurança. Um pouco mais tarde, eles embarcariam no voo 1771 da Pacific Southwest Airlines. A Pacific Southwest Airlines era o que chamaríamos de uma grande empresa aérea naquela época. Poderia... Um avião de passageiros é destruído nas colinas da Califórnia. Não havia asas nem fuselagem. Não havia nenhuma seção da cauda. Não havia assentos. Aço temperado feito em pedaços. Foi o pior tipo de dano que eu já vi. Os destroços traçam um quadro sombrio dos momentos finais do voo 1771 da Pacific Southwest Airlines. O avião chegou a velocidades incrivelmente altas. Nos disseram que havia ultrapassado a barreira do som. Passageiros vivenciam forças G paralisantes. Avaliamos as forças de impacto em torno de 5.000 Gs. Teria sido uma experiência horrível os segundos finais da vida daquelas pessoas. Independente do que tenha derrubado o voo 1771, os investigadores estão certos de uma coisa: não foi um acidente.